Olá, pessoal! Hoje eu trago aqui como convidada a Mari Mourão. O nosso tema de hoje vai ser desenvolvimento humano dentro das corporações. E eu vou deixar as palavras agora com ela para que ela faça essa apresentação e conte um pouquinho da sua trajetória para gente. Oi, Tati, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Bom, eu comecei a trabalhar o socioemocional, inteligência emocional dentro do campo da escola, Perfeito. no campo educacional. E aí, depois de tantos estudos, vi a importância disso dentro do mundo corporativo e comecei essa transição para trazer esses conteúdos, esses conhecimentos para o mundo corporativo. Perfeito. E hoje, qual que é o seu maior desafio, Mari, para levar essas ferramentas para dentro do corporativo? As pessoas realmente perceberem que é necessário parar, se conhecer, perceber o que você precisa melhorar para você liderar a sua equipe, para você trabalhar com a sua equipe. Perfeito, perfeito. E dentro dessas ferramentas que você utiliza hoje dentro da corporação, qual que são as ferramentas que você percebe que são de maior impacto? Então, algumas dinâmicas em grupos, processos individuais de autoconhecimento, o coaching, que é um processo bem objetivo, prático, você sai de um plano A, de um ponto X para o ponto B, de onde você quer chegar. Perfeito. E trabalho, sim, com a liderança, que é a base de tudo, né? Tá. E hoje você sente resistência, muitas vezes, dentro da corporação para poder aplicar essas ferramentas? Sim, em alguns grupos, sim. Porque, óbvio, o novo dá sempre um medo, um receio. Perfeito. Então, realmente, isso traz uma certa insegurança quando não existe essa questão psicológica, emocional dentro da corporação. Perfeito. E qual que é a importância da liderança tá dentro dessa, tá engajada dentro desse projeto e se na maioria das vezes a contratação vem da liderança para você conseguir fazer esse projeto de cascatear essas informações dentro do corporativo? Total, porque realmente é um modelo que serve como exemplo Tá. para conseguir cascatear isso dentro da empresa. É que nem quando a gente começa a caminhar. Quando somos crianças, a gente aprende a andar vendo o modelo dos pais, incentivo. Dentro do corporativo é a mesma coisa. Nós precisamos Perfeito. da liderança estar não somente com a mente aberta, mas sim com as ações diferenciadas para mostrar para suas equipes que tudo isso é possível. Perfeito. E trazer um ambiente muito mais humanizado, né? Maravilha. Eu trazendo um pouquinho da minha experiência hoje dentro do grupo Oximag, por isso que eu te lanço a pergunta em relação a quem são as pessoas que, dentro da corporação que procuram a Mari para poder fazer esse desenvolvimento. Porque hoje eu estando à frente da Oximag, eu entendo essa importância, eu sei qual que é, mas eu já estou no ponto, na ponta do iceberg, para poder fazer todo esse preparo para minha liderança, entender o quanto que é importante os meus líderes estarem alinhados à minha essência, alinhados à minha cultura. Então, no meu ponto de vista, é muito mais, extremamente necessário, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade em relação a esse engajamento. Então, é isso que eu te trago como desafio, né? O quanto que você consegue engajar esses líderes para que realmente eles percebam que a gente precisa hoje de uma liderança muito mais positiva, em contrapartida de colocar uma outra questão. Você já está no mundo corporativo há muitos anos e o que você sente de maior impacto e diferença de uma liderança de 20 anos atrás para a liderança de hoje em dia? Então, quando os líderes são abertos a toda essa mudança e demonstram tudo isso, o engajamento das pessoas é muito maior, a rotatividade diminui muito, Perfeito. Os resultados começam a aparecer na empresa, o ambiente é muito mais humanizado, da mesma forma que a questão dos conflitos diminui bastante. Então, esses são os grandes pontos quando essa liderança está aberta a estar trabalhando tudo isso. Tá. Uma dos desafios que eu tenho hoje dentro da Oximag é esse engajamento, né? De colocar as pessoas engajadas a entenderem que a gente consegue sim ter um ambiente corporativo e ter um ambiente saudável, um ambiente onde a gente consiga ter uma humanização muito mais alinhada, uma comunicação muito mais assertiva. E quando você faz essas implantações dentro da corporação, como que você consegue mensurar esses resultados? Através dos próprios resultados da empresa, desse clima organizacional muito mais tranquilo, da forma como os conflitos aparecem e ao mesmo tempo são solucionados. Então tudo isso começa a refletir nesse ambiente muito mais tranquilo, digamos Perfeito. assim. Ótimo.
E como que você lida e como que a gente precisa manter essa constância? Porque não é algo que a Mari vai dentro da corporação, faz um processo e a gente larga aquele processo sem que a gente consiga fazer essa constância. A gente precisa... Como que você direciona isso para que a empresa consiga continuar seguindo essa nova cultura? Isso, exato. Esse projeto implantado. Sim, sim. Então, qualquer cultura, qualquer processo, ele é um processo a longo prazo, Perfeito. né? Então, quando começa pela liderança, e a liderança realmente começa a mudar isso, começa essa mudança, desde a comunicação, seja numa parede, num documento, dentro do grupo, no dia a dia, você consegue fazer com que isso acabe se desenvolvendo automaticamente. E a partir daí, você começa a trabalhar com os líderes chaves, porque esses líderes acabam cascateando e desenvolvendo isso com as suas equipes, né? Perfeito. Então, é um trabalho contínuo, que quando começa não tem fim, que nem um processo do autoconhecimento individual, está tudo muito alinhado, né? Maravilha. Talvez um dos medos ou inseguranças do empresário ou do líder é que muitas vezes a gente vai gerar um caos com todo esse processo dentro da corporação, né? Porque nem todos os colaboradores vão estar engajados para fazer aquilo e nem sempre eles vão conseguir se adaptar a essa nova cultura. Sim. Mesmo na nossa cabeça a gente tendo tanta certeza de que é para o bem de todos, né? Como que você prepara a liderança e como que você prepara, de repente, um empresário para que na hora que ele tome a decisão de fazer a contratação da Mari para a gente fazer um processo de desenvolvimento humano, tá preparado para esse caos, para essa movimentação que muitas vezes é uma limpeza que a gente precisa fazer, de arrumar o tabuleiro ali e começar o jogo do zero. Exato, são conversas que a gente vem tendo e vem trabalhando em conjunto, porque é isso mesmo que você falou, Tati. Quando você implanta algo novo, gera um certo medo, receio. Perfeito. Algumas pessoas vão se encaixar e vão se desenvolver super e vão surpreender, e outras vão falar, não quero isso para mim, ou até, não, eu quero e agora não quero mais continuar nessa empresa, quero sim partir para novos campos. Então, faz parte de tudo isso, e aí você vai fazendo esse trabalho contínuo, alinhando tudo com a direção, para que não tenha nenhuma surpresa muito fora do contexto do que é esperado. Maravilha, perfeito. Tem algum ponto que você colocaria para mim e para quem está assistindo a gente, para quem não faz e que nem a empresa que não está incorporada nessa mentalidade hoje, dessa liderança positiva que hoje se fala tanto, de felicidade no corporativo, né, da gente evitar ser uma fábrica, que é o que eu prego muito hoje dentro da Oximag. Hoje eu quero uma empresa onde eu não tenha uma fábrica de pessoas doentes, onde eu quero sim que as pessoas se sintam bem, onde as pessoas entendam que elas também podem prosperar, que ali é um ambiente abundante, mas que a gente precisa deixar claro para os nossos colaboradores que não depende só de um lado, né? A gente precisa do engajamento, a gente precisa do colaborador estar fazendo as melhores escolhas e entender que esse movimento também faz parte deles, né? Não é um movimento só do lado da empresa. Não. De que forma que a gente pode trazer essa conscientização, não falando de liderança hoje, mas a gente falando, a gente colocando esses colaboradores, pega um chão de fábrica, né, como que a gente tem na Oximag, que talvez seja as pessoas ali que tenham menos acesso à minha sala, por exemplo, menos acesso à Tati. Como que a gente coloca isso de uma maneira para que ele realmente entenda a importância de que ele pode sim ter esse ambiente e de que maneira que ele também é uma peça-chave de multiplicação de todo esse conceito? Então, quando você começa a trabalhar em pequenos grupos, então a gente está com o chão de fábrica, que nem você falou, e você faz dinâmicas e trabalhos em pequenos grupos, e eles percebem que o líder dele já mudou a postura. Perfeito. E você começa a fazer pequenos movimentos, onde eles também podem ir até tua sala, se comunicar, criar outros meios, eles começam a entender e incorporar todo esse processo. Maravilha, perfeito. Em abril eu trouxe um workshop para dentro da empresa para a gente fazer. Eu entendi que há 20 anos fazendo a mesma coisa deu muito certo. A Oximag está aqui, super estruturada, ótimo. Mas eu entendi que o movimento que a gente está hoje é preciso a gente trazer inovações, a gente trazer outras informações para que a gente consiga continuar dando certo como sempre deu até agora.
E o meu desafio e uma das minhas dores foi justamente essa, né? De colocar algo que, no meu ponto de vista, é muito legal para os meus colaboradores, que aquilo trabalha diretamente. O que eu coloco muito lá dentro é, do que a gente está trazendo aqui não é em função só da empresa. Isso impacta na vida de cada um lá fora. Exato. Na vida Isso pessoal, mesmo. na comunicação Sim. que ele tem com os familiares dentro de casa, na comunicação que ele tem, de repente, sentado num bar, tomando cerveja com os amigos. Isso. O quanto que isso transforma. Você sente dificuldade das pessoas hoje terem essa conscientização de que, de repente, a gente realmente precisa desse equilíbrio? De corpo, mente e espírito, e a gente entender que esse cenário não é só dentro do corporativo, que a gente pode ter essa unificação? Sim, existem alguns grupos que realmente têm dificuldade de estarem percebendo isso. Alguns outros grupos que têm acesso a algumas outras informações, a um outro contexto de vida, eles percebem. Perfeito. Mas existe sim essa deficiência e é extremamente importante vocês do corporativo trazerem isso, mostrarem esse exemplo. Por exemplo, no começo da manhã, fazer uma pequena prática de algo que seja necessário para eles. Depois do almoço, falar, gente, tudo bem, todo mundo toma um café, trazer algumas pequenas pausas, algumas pequenas informações que vão trazendo esse novo olhar para os colaboradores. Ótimo. Você comentou e puxou alguma coisa aqui em relação à comunicação visual do ambiente. Sim. Né? No seu ponto de vista, o que isso impacta e faz com que a gente realmente consiga agregar a todos? Talvez a palavra aqui seja pertencimento. Que movimento que a gente que a gente pode fazer hoje dentro da empresa, que a gente às vezes consegue puxar aquele que não tem muito esse sentimento do pertencimento e que a gente consegue fazer acalantar, sabe? Sim. Do cara realmente se sentir ali acolhido. Então, exatamente isso. Quando você traz para pequenos grupos e você pergunta o que é importante para você dentro da empresa, como você acha que você se sentiria mais participante, mais parte dessa empresa, com uma voz mais ativa, quando você traz esse movimento, seja de diversas formas, uma comunicação visual, uma parede, uma pintura, algo na escada, o que for, ele começa a se sentir mais tranquilo no seu desenvolvimento, no seu dia a dia, e se sente muito mais engajado e pertencente ao trabalho na empresa. Perfeito. Então são essas pequenas atitudes, esses pequenos pontos que fazem todo esse novo caminhar, esse novo olhar. Perfeito. Ô Mari, hoje você está prestando um serviço dentro da Oximag com o meu time de liderança, né? Hoje eu abri o guarda-chuva para os meus principais líderes, que são os meus líderes de manutenção, de supervisão de fábrica e comercial. E a gente está fazendo esse processo dentro da Oximag. E para mim é notório, principalmente, essa questão deles se sentirem acolhidos e se sentirem importantes, e a empresa está fazendo esse investimento, né? E de ficar muito claro para eles que é para a vida. Exato. Né? É um investimento, e quando eu acabei colocando essa proposta para eles, foi uma escolha deles. A gente deixou muito claro isso, sim, né? Sim. Olha, a gente não é forçado, é algo que vai mexer não só no seu corporativo, mas vai mexer na sua vida lá fora. Então a pessoa precisa muitas vezes ter essa noção do que vai impactar lá fora, porque às vezes a gente precisa colocar o dedo em alguma ferida que não vai ser tão legal, mas que isso vai trazer um resultado, né? Eu acho que um resultado muito mais... abrange tudo, né? Abrange tudo. E aí eu quero te fazer uma pergunta curiosa. Já teve alguma situação onde algum líder ou alguma pessoa que estava fazendo esse processo não aguentar o processo, ou de repente realmente entender que estava ali lidando com algo que não era capaz de lidar naquele momento e precisar parar esse processo? Tanto no pessoal quanto no corporativo. Já aconteceu alguma vez? Sim, já aconteceu. Porque realmente, quando você começa esse processo, por mais que você está focado no corporativo, o primeiro olhar é para dentro de você. E é exatamente o que você falou. É você olhar algumas dores, algumas feridas, que talvez você não teve momento, não teve oportunidade de parar e ver isso. E para algumas pessoas isso é muito impactante. E não, neste momento, por N questões, não consigo continuar com isso. E é o momento de respeitar, porque cada um tem o seu processo, o seu momento, e faz parte, está tudo bem. E aí que é a grande questão da direção, dos líderes da empresa.
é respeitar esse momento, entender o que ele está passando e perceber que não significa que ele não está querendo se desenvolver, mas sim que pode ser num outro momento. Eu tive um caso, para poder citar, que a pessoa tinha ótimos resultados e começou a decair. Tá. E depois de 2, 3 meses, ele abriu para um pequeno grupo, inclusive para a liderança, que ele descobriu que ele começou a fazer uma série de exames e estava com um tumor. Então, não tem como você ter um resultado positivo Exato. dentro desse processo. Então, se a empresa tivesse sido, não, você não está dando mais resultado, como assim? Você tem um mês e isso, te manda embora? Não. Mas como já era uma pessoa que já vinha, estava nesse processo, começou, parou, depois ele se sentiu confortável, né? Perfeito. E conseguiu se colocar. E é óbvio que aí, enfim, aí é uma outra história, né? Tá. Mas é exatamente isso, essa segurança psicológica, emocional, para poder se sentir bem e estar colocando Ótimo. no seu ponto. Hoje a gente tem muito essa questão da geração Z, dessa geração nova que está vindo para o mercado, e isso realmente é muito desafiador. Hoje, muitas corporações, a gente está trabalhando aí com 2, 3 gerações dentro do mesmo ambiente. Você sente hoje alguma dificuldade nessa questão de desenvolvimento humano e dessa percepção, quando você pega, de repente, essas 3 gerações para fazer esses processos? Então, aí depende da empresa e um pouco da cultura que a empresa está. Tá. Em algumas empresas, sim, existem essas questões, essa diversificação, essa dificuldade, mas outras que já vêm trabalhando isso de uma outra forma, mais tranquilo, sim. Perfeito. Então, aí é bem diferente, é bem específico, né? Ótimo. Você sente uma boa abertura dessa geração atual de estar incorporado mais? Hoje a minha percepção talvez seja essa. A turma, eu percebo que hoje eles estão mais preocupados com saúde, eles estão preocupados hoje com uma melhor alimentação, então a questão da espiritualidade, né? Então de cuidar do corpo, de cuidar da mente, de cuidar... E que talvez se a gente pega uma geração mais antiga, né, uma geração anterior à nossa, por exemplo, talvez a gente já tenha essa resistência por, de repente, putz, sempre foi assim, a vida inteira vai ser assim. Sim. E a gente tem um pouco essa resistência da mudança, da atualização. Sim, não, isso total. Essa nova geração tem um olhar para a qualidade de vida completamente diferente. Tanto que hoje, vários jovens, quando vão procurar emprego, a primeira questão é, tem alguns dias de home office? É fundamental para eles, né? Senão, não, 100% presencial já não interessa tanto. É exatamente isso, né? E aí, mas eu também vejo essa mudança na geração mais antiga, desse novo olhar, dessa qualidade de vida, dessa espiritualidade, de trazer tudo isso para a vida, porque realmente os estudos mostram como tudo isso influencia não só no pessoal, mas também na vida como um todo, né? E quando você está bem pessoalmente, o corporativo também flui de uma outra forma, né? Eu acho que é aquilo, né? O quanto que a gente precisa estar bem, né? Para a gente conseguir transmitir isso para o outro. Exato. E é algo que eu coloco muito dentro do grupo, né? Em relação às escolhas que a gente faz a partir do momento que a gente abre o olho e coloca os pés no chão. Exato. Né? O quanto que a gente consegue impactar a vida da primeira pessoa que a gente está olhando e falando bom dia. E isso é uma escolha nossa, né? É um poder que está só na nossa mão. Não está no poder do amiguinho do lado, nem do vizinho, de ninguém. E eu acho que esse trabalho de conscientização, principalmente da empatia, é difícil, né? Porque muitas vezes a pessoa está com a dor dela e ela quer saber da dor dela e ela não quer saber qual que é o desafio do outro. Então, dentro do Grupo Oximag, por exemplo, com toda essa inovação que nós estamos fazendo desde abril, que nós fizemos 20 anos em outubro do ano passado, eu estou trazendo com muita força toda essa transformação, principalmente nisso. Uma pesquisa de clima, por exemplo, aponta que 99% das pessoas dentro da corporação reclamam de fofoca. Sim. E a fofoca muitas vezes não sai né? Muitas vezes, na minoria das vezes vai sair da minha mesa. Então as pessoas que mais reclamam são as pessoas que estão ali contaminando o ambiente. E é cultural. Exato. Isso é cultural. Então hoje o nosso desafio de trazer um ambiente saudável é isso, é um trabalho que precisa ser feito em conjunto. Sim. Hoje eu sinto a necessidade de trazer pessoas de fora, como você que está hoje dentro do meu grupo, trazendo todo esse desenvolvimento junto comigo, para que a gente consiga trazer essa conscientização e realmente essa virada de chave, que é o que eu realmente acredito. Eu acho que não é utopia. Não, não é. Eu acho que não é utopia. Exatamente, não. E são quando começam os maiores resultados e o bem-estar. Realmente, quando você começa esse processo
de você parar, olhar e a pessoa se sentir dentro da empresa Exato. como parte dela, tudo começa a Exatamente. caminhar. Exatamente. Isso, sim. E é engraçado que essa troca de cadeiras que a gente tá falando é justamente isso, né? Porque tem pessoas que acham um absurdo porque o cara ele quer ir para a empresa para apertar o botão e pronto, ele quer viver aquele processo. E hoje eu escolho dentro da minha empresa pessoas que realmente querem contribuir com o negócio e eu contribuir com a vida deles. Então é extremamente importante a gente trazer essa visão para que a gente consiga conscientizar as pessoas de que elas precisam ter uma meta. A pessoa física precisa ter um alvo. Exato. Porque se ela não tem um alvo, como que ela vai conseguir me ajudar e contribuir para que eu alcance o meu alvo dentro da corporação, né? Exato. Então, isso é importante. Sim, e se eu puder complementar, se cada pessoa tem um propósito de vida e esse propósito de vida dela está claro e tem ligação e tem conexão com o que ela trabalha, com o seu dia a dia, Perfeito. aí que realmente ocorre essa conexão e acaba fluindo. Então é extremamente importante. Não é ir só para um trabalho porque eu vou ganhar o meu salário no final do mês e pronto. Existe algo muito a mais, né? Afinal, todo mundo passa mais tempo dentro da empresa do que com a família no dia a dia, né? Exatamente. Então é essa a diferença, exatamente isso. Exatamente. Ô Mari, voltando um pouquinho na sua carreira, lá atrás, hoje, você fazendo esse trabalho de desenvolvimento humano dentro do corporativo. Antes você estava dentro do corporativo, né? Qual que foi o ponto-chave que te fez fazer essa... Putz, eu não quero mais esse cenário. Hoje eu quero trabalhar em algo mais abrangente e impactar outras vidas. Exatamente, eu estava fazendo pós em neurociência para liderança. Ok. E aí você começa a estudar exatamente como funciona a mente humana, o cérebro, e eu comecei a perceber situações que eu vivia dentro do corporativo, que eu falava, gente, é totalmente contra o que eu acredito, é totalmente contra a criatividade necessária dentro da empresa, falas. Eu falei, não, eu preciso realmente fazer essa movimentação para trazer isso para outros caminhos, né? Para outras pessoas. Ótimo. Mari, super agradeço o nosso bate-papo. Obrigada. Eu acho que a parceria só está iniciando, né? A intenção é realmente isso, trazer pessoas que se conectam com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de liderar, e a gente fazer essas trocas, a gente colocando essas contribuições para vocês, né? De repente uma sugestão de tema, quando vocês forem participar e de repente conseguir fazer essa contribuição comigo, de trazer essas questões para a gente ir discutindo. E super obrigado. Eu espero que seja o primeiro de vários. Com certeza. E a gente vai se falando. Obrigada. Tá bom? Obrigada.